André, que alegria, que honra poder estar com você aqui. Você, como eu dizia antes de nós encerrarmos aquela primeira tentativa, eu me lembro assim que quando eu fui para Araguari lá no ano de 1999, eu vi toda a sua espontaneidade, a sua liberdade em Deus me cativou muito. Desde aquela época, eu vi assim o quanto que você passou a ser relevante na minha vida. Então, eu sempre te acompanhei, sempre te admirei. E você foi e sempre será um presente de Deus na minha vida. Obrigado, viu, por tudo Obrigada a que você você, representa querido. na minha vida. Obrigada pela Obrigado mesmo. André, oportunidade. que isso, para mim é um motivo de alegria, para a nossa equipe é um motivo de honra, de graça de você estar conosco. Ainda mais nesse tempo em que hoje eu estava na feira, eu vi uma pessoa extremamente revoltado. Quando ele passou perto de nós, estávamos ali divulgando a nossa ação política, e ele olhou para nós e, tipo assim, escorraçou conosco que nós estávamos ali. E eu acho interessante que, para que esse tempo haja necessidade de nós, então, falarmos desse tema, porque a política ela é uma arte, é uma das mais nobres, né, condições de exercer a caridade no ser humano, na vida do ser humano. Então, esse tema que nós escolhemos, né, sobre a responsabilidade, né, a política para esse tempo, sobre as responsabilidades do indivíduo na escolha certa para os seus representantes. E eu vejo que, quando nós temos a oportunidade de escolher, cabe a nós o quê? A condição de colocarmos em prática o direito que é nosso, o dever que é nosso, de fazer valer a pena o nosso voto, fazer valer a pena a nossa responsabilidade de outorgar a outro aquele que vai nos representar. Então, eu hoje aqui quero mais ouvir do que falar e dizer que para mim é um motivo de muita honra e muita alegria. Você que é uma pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande. Seja bem-vinda, viu, minha irmã? Obrigado, querido. É uma honra e é uma responsabilidade, né? Mais falar do que ouvir. Você que é um nobre legislador aí, você pode falar muito mais de política na prática do que eu. Eu sou só uma admiradora, uma apaixonada pela política. Como eu te disse, eu nunca pensei numa atuação direta, mas eu nunca deixei de atuar indiretamente. Eu amo a política no melhor sentido dela, e eu gostaria de falar sobre isso. E eu acho importante nós sermos, aliás, não há como não ser, né? Nós somos seres políticos. E eu acho importante a gente atuar de alguma forma nesse sentido. Valquíria, é muito pertinente a sua fala, né? E esse café que nós estamos fazendo para discutir um pouquinho sobre política. O Essa de Queiroz, ele dizia que os políticos e as fraldas das crianças devem ser sempre trocadas pelo mesmo motivo. Então, eu acredito muito na necessidade da renovação na política. Eu acho que nós não vamos consertar o Brasil, o mundo, o Estado, com as mesmas pessoas que fizeram com que nós chegássemos até aqui. Nós chegamos até aqui por tudo que essas pessoas que legislaram antes de você fizeram. E nós não vamos consertar, nós não vamos dar solução para a doença usando o que nos adoeceu. Então, essa renovação é muito importante e eu acho que nesse momento tão relevante, nós precisamos pensar sobre isso. Querida, eu gosto muito do conceito grego de política, né? Há 2000 anos atrás, a política surge em Atenas, na Grécia, e com uma perspectiva muito pura e que fazia muito sentido. A política surge na Grécia, e aí eu quero falar sobre duas palavras. Eu quero falar sobre política e eu quero falar sobre idiota, que são duas palavras antagônicas em si. O político é aquele que visa o bem da polis, polis, a cidade. Então, o político ele não visa o bem próprio, ele não visa o bem do partido, ele não visa o bem do prefeito, ele não visa o bem da população do bairro dele, ele visa o bem da polis. É aquele que está em busca do bem da cidade. E o idiota busca o seu próprio bem, daí a palavra id, né? Que o Freud depois lá na frente usa o id como sendo o centramento em si mesmo, ou o que há de mais profundo em nós, a nossa essência. Então, o político, ele é o contrário do idiota. O político legisla para o povo, o idiota legisla para si mesmo. Eu acho que nós podemos começar por aí a nossa reflexão. Hoje no Brasil nós temos mais idiotas do que políticos. A grande maioria das pessoas eleitas por nós, por nossa responsabilidade, estão lá legislando em causa própria. E isso é um grande problema. Isso traz para nós algumas consequências sérias e graves que nós estamos aí colhendo ao longo do tempo. Então, a primeira coisa que eu queria ressaltar é isso,
que no próximo pleito e que durante esses meses em que nós iremos refletir sobre política e para a política, que daqui a pouco elegeremos novos vereadores, novo prefeito, que você pense se você vai eleger um político ou se você vai eleger um idiota. Um político não é um termo pejorativo, muito pelo contrário, é um termo muito bonito, porque ele está falando de alguém que resolveu quase que se imolar ou prestar um serviço para o bem da cidade. Eu tenho muita expectativa de eleger nos próximos pleitos, de ver pessoas sendo eleitas com essa perspectiva da política grega, essa perspectiva de pessoas que estão olhando pelo bem da cidade, pela necessidade da cidade e não por interesses individuais. E aí, quando eu falo em interesses individuais, eu falo em todos os sentidos. É legislar independente daquilo que é da minha camiseta, mas é legislar pelo bem e para todos, para aquilo que a cidade precisa. Então, diante desse nosso quadro, desse nosso cenário, e desses anos de política, e depois da Constituição de 1988 que nós estamos vivendo, eu acho que a gente precisa fazer uma grande reflexão antes de ir às urnas. As pessoas têm falado muito, Valquir, sobre a pandemia e o novo normal, né? Que teremos um novo normal e que as pessoas sairão muito transformadas, que as pessoas sairão muito diferentes. Eu duvido muito disso, sabe? Eu sou um pouco... eu tenho um pouco da visão de alguns filósofos pessimistas, que eles dizem que nós estamos vivendo aí, o nosso cérebro está vivendo aquilo que a neurociência chama de efeito do velório. O que é efeito do velório? Você vai no velório de um grande amigo seu. Por exemplo, perdemos um grande amigo na nossa idade há muito pouco tempo, eu acho até que você deve saber. E aí você vai no velório de alguém com a sua idade, casado como você, que tem filhos na idade como você, e aí diante do caixão você começa a fazer uma reflexão. Você diz, eu estou levando a vida muito corrida, eu não estou olhando pelos meus filhos, eu não estou cuidando do meu casamento, eu preciso trabalhar menos, eu preciso me divertir mais. E durante 48 horas o seu cérebro vai sofrer esse impacto. Depois de 48 horas, o seu cérebro se esquece e volta a funcionar na mesma perspectiva que ele funcionava antes. Ou seja, nada mudou. Eu acredito muito que com essa pandemia nós estamos vivendo isso, o efeito do velório. Quando isso tudo passar, nós temos uma grande chance de voltarmos a ser as pessoas que nós éramos. Em relação à política, eu vejo uma simetria também. Nós temos uma grande chance, depois de tudo que está acontecendo, de eleger grandes idiotas. Nós, no Brasil, damos um grande espetáculo de idiotia. A política no Brasil é uma piada, nem deveria ser chamada política. São palcos e desfiles de pessoas egóicas, cheias de si mesmas, imbecis, desfilando interesses próprios, sejam eles financeiros, religiosos, ideológicos ou partidários. Nós não precisamos desse tipo de pessoa. A nossa expectativa é que nós possamos ter pessoas que olhem pelo bem da polis, e o bem da polis é o bem da cidade. Tem um exemplo muito interessante em São Paulo, talvez você já tenha visto, do padre Júlio Lancelotti. O padre Júlio Lancelotti tem feito um trabalho maravilhoso de pastoral de rua. Ele acolhe pessoas em situação de risco, mendigos, irmãos de rua, transexuais, prostitutas, homossexuais, enfim, todos os excluídos da sociedade, o padre Júlio Lancelotti tem abraçado e cuidado dessas pessoas. E um idiota de São Paulo, eu não vou chamá-lo de político, porque político é elogio, um legislador idiota de São Paulo, falou que o padre Júlio prestava um desserviço ao município de São Paulo, porque cuidando bem dos irmãos de rua, ele fazia com que eles permanecessem nas ruas de São Paulo, e isso atrapalharia o turismo da cidade. Esse tipo de pessoa nós não queremos mais ver subindo aos pleitos. Esse tipo de pessoa nós não queremos mais ver legislando. Eu sonho com um país onde nós teremos pouquíssimos partidos, pouquíssimas limitações, onde nós teremos poucas coisas que nos separem, mas muitas coisas que nos unem. E a principal coisa que precisa nos unir é uma visão universal de cuidado ao outro, seja ele evangélico, crente, ateu, homossexual, transexual, casado, mulher, homem, criança,
mas visando o bem do outro. E o bem do outro não é aquilo que eu acredito, mas é aquilo que ele acha que é o bem para ele. Sabe, quando eu vejo você dilatar todo esse pensamento, às vezes dá vontade de calar a boca e falar assim, continua, por favor. Mas eu quero fazer aqui uma breve participação para que continuemos, porque hoje eu, como te disse, quero mais ouvir. Diante dessas suas explanações, eu vejo o quanto é necessário nós fazermos uma análise do contexto político como um todo, do que de fato estamos vivendo nesse tempo. E esse tempo, como você bem disse, estamos vendo aí grandes idiotas se sobressaindo aos olhos das mídias, aos olhos de alguns argumentos totalmente rasos e que impossibilita as pessoas, de fato, de terem aí as suas condições atendidas, as suas necessidades atendidas, porque são necessidades de um coletivo. Quando a gente para e pensa, a minha linha de pensamento política, ela emana de um pensamento que o Leão 13 traz sobre o bem comum, já trouxe isso aqui em outras ocasiões, né, sobre tantos estudos que me trouxeram até a política. Eu posso te dizer assim e afirmar com todo o desejo e o anseio do meu coração, de ressignificar a política. Quando eu usei essa frase na minha posse, Andréia, há 9 meses atrás, ou seja, 9 meses e 3 dias, que eu estou como vereador, eu sempre gosto de dizer para as pessoas, eu estou vereador, eu não sou vereador. Eu sou filho do Sr. Valdir, sou filho da Dona Luzia, sou amigo da Andréia, sou amigo da tia Maria Helena, que faz uma galinhada maravilhosa, sou pai do Arthur, sou pai do Lucas, sou esposo da Miriam. Ela está doida por uma visita sua, viu? Você trate de vir. Ela está com a perna quebrada. Vou aí qualquer hora dessa. Então, assim, e eu estou vereador. E o ato de estar vereador me condiciona a olhar para todas as questões, quer seja no âmbito político real agora, nesse momento, e até mesmo para as questões de projeção. Porque o que tem nos faltado, sabe o que é de fato, André? São projetos de fato que as pessoas, que o ser humano, que todo esse contingente que você explanou bem, o negro, a mulher, o homossexual, o espírito evangélico, o ateu, o morador de rua, enfim, possamos pensar projetos para esse povo. Então, quando nós de fato estamos desejosos e ansiosos em sairmos dessa mitigância moral e colocarmos em prática a real necessidade da política, né, em prol do indivíduo, em prol dessa situação como um todo, é o que me faz, sabe, cada dia mais ter esse anseio e o desejo de levarmos à frente todo esse anseio dessa ressignificação da política. Então, eu não tenho dúvidas de que, quando nós estávamos preparando, né, este café com você, eu não desisti, eu não desanimei. Foram 4 vezes, 4 tentativas e 4 momentos em que não deu certo. Deus quis nos preparar para uma tarde maravilhosa de sábado, para estarmos aqui. E eu vejo que dá tempo de nós começarmos a pensar. E quando você coloca que eu nunca pensei de fato estar exercendo o pleito de um processo, mas eu vejo o quanto que as suas palavras, elas podem sim, e elas fazem sim eco a tantos sonhos e a tantas vontades, que não são apenas desejos, são vontades que estão intrínsecas aqui, neste mandato de 9 meses e 3 dias, estando eu, vereador, juntamente com toda uma equipe que também sonha com o sonho de sermos, de fato, relevantes na vida das pessoas. Esse é o nosso anseio. Então eu vejo que quando a gente percebe pessoas que se escondem atrás de pseudos pontos positivos políticos, são pessoas que não entenderam ainda o que de fato é ser. Quando eu me lembro de Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, certo dia ela estava cuidando de feridos de leprosos na rua e uma repórter chegou para ela, olhou para ela, vendo ela fazer aquela atitude, e disse, olha, por dinheiro nenhum no mundo eu faria isso. Ela olhou para a repórter e disse, eu também não, e continuou cuidando daquele leproso. Então eu vejo que as pessoas precisam de entender a política, fugir dessa questão que política é um lugar que dá dinheiro, que política é um lugar onde eu vou estar para me dar bem na vida. Esqueça isso. Se dar bem na vida, Andréia, é ser pessoa do bem aonde quer que você esteja. Sabe, eu tenho vários amigos que eu andava muito na minha época de Zona Azul, e eu os vi ali na Praça Balvulela, no centro, e alguns eram felizes ali naquela condição sub-humana, mas eles tinham uma liberdade, eles tinham uma leveza na alma. E eu vejo quantos hoje que às vezes acabam militando, travando algumas batalhas, algumas guerras, algumas idiotices na política, acabando assim criando em si mesmas uma situação de
de holocausto de sonhos. Então eu vejo que é tempo. E eu vou repetir a palavra e devolvo a palavra. É tempo de ressignificarmos a política, é tempo de nós olharmos para frente. Quero aqui mandar um abraço para o meu grande amigo, professor Edilson Gracioli, que está conosco, o Tatal, que está aqui, várias pessoas, André, eu te parabenizando. E é muito bom, viu, André, estar com você aqui. Continue, mano. E você falou uma palavra que eu gosto muito, né? Você falou ressignificação. Essa palavra ela é muito importante para a nossa saúde mental, para a nossa psique. A psicanálise vai dizer que a gente só supera a dor a partir da ressignificação. Por exemplo, quando ocorre um luto, há que se ter a ressignificação daquela família. Aquela família já não tem mais aquele número de componentes e ela precisa se ressignificar. Aquele ente querido que faleceu, agora ele precisa ser ressignificado. Ele não é mais alguém do dia a dia, mas ele é alguém que mora no coração das pessoas. Então a ressignificação, Valquir, em psicanálise, ela é cura. E quando você fala em ressignificação na política, eu gosto muito dessa ideia. Nós também precisamos nos curar em relação à política. O Brasil só está como está e a nossa política só é como é porque nós somos muito traumatizados com política. E nós achamos que nós devemos delegar isso aos políticos, só que nós estamos delegando isso aos idiotas. Nós não queremos nos envolver, nós não queremos discutir, nós não queremos falar sobre, nós não queremos nos posicionar. E isso está errado. Nós só vamos transformar a política desse país no momento em que a gente ressignificar esse conceito dentro de nós, entender a política por uma outra perspectiva e recuperar a esperança. O dia que você me convidou para a live, eu te agradeço o convite e te agradeço a resiliência. Eu adoeci algumas vezes, não consegui participar da live, mas que bom que você insistiu. Eu te falava sobre isso. Eu falei, Valquir, eu aceito o convite, porque eu acho que nós precisamos retomar a esperança na política e nos políticos. E eu gostaria muito de fazer isso e começar esse trabalho a partir de você. Nós temos que ser sem vergonha em relação à política no Brasil. Nós precisamos dar mais uma chance, só que uma chance diferente. Nós precisamos ouvir as pessoas que estão vindo aí, nós precisamos ouvir o que elas têm de propostas, nós precisamos nos desafiar a não eleger de novo as mesmas pessoas. Nós não faremos nada novo querendo consertar aquilo que foi criado por pessoas que estão aí novamente pedindo a sua confiança e que já não mereceram a sua confiança. Então, se o seu legislador não mereceu a sua confiança, ele se candidatando novamente, é difícil você querer acreditar de novo. Então, eu acho que é um momento de mudança, é um momento de renovação, é um momento de ressignificação. E você falou muito bem sobre ser, né? Você falou, eu não sou político, eu estou político. Extremamente pertinente a sua colocação. A psicanálise também ela vai dizer sobre 3 instâncias do ser humano. Em todos os papéis, ou eu sou, eu estou, ou eu pareço. Sou não muda, é a minha essência. Então, o que você é como Valquir precisa perpassar os seus outros papéis. Estou, são os papéis que eu ocupo temporariamente. E parecer tem a ver com mídia, tem a ver com marketing, tem a ver com o que as pessoas pensam a meu respeito. E isso deve nos preocupar pouco, ou deve nos preocupar bem menos. Isso deve ocupar 10 ou 20% da nossa preocupação. É importante cuidar do que eu sou. É importante, antes de ser o vereador Valquir, você ser o Valquir. E não perder a sua essência. Porque no momento em que você perde a sua essência, você começa a me oferecer uma propaganda enganosa. Eu deixo de comprar o produto que eu adquiri. No momento em que eu te elegi, ou que eu votar em você, eu estou te elegendo por quem você é. E aí depois você se transforma em outra pessoa. E isso é propaganda enganosa. Outro dia eu entrava no blog de um rapaz, e eu gosto de prestigiar as pessoas que eu acredito. E eu falava para ele, um rapaz lá em Fortaleza, que está fazendo muito sucesso, um humorista, e eu dizia para ele, não perca a sua humildade, a sua espontaneidade, porque é isso que te trouxe até aqui. É isso que te levou ao lugar que você ocupa hoje. No momento em que você deixa de ser quem você é, você se transforma em outra pessoa. E aí você me faz uma propaganda enganosa, porque não foi isso que eu elegi. Então, os políticos precisam primeiro ser quem é o Valquir. Quem é o Valquir? Quem é a pessoa do Valquir? Quem é a pessoa que você vai eleger?
olha para a vida dela, olha para o casamento dela, olha para a história anterior dela, se interesse pela política. Essa conversa de eu não gosto de política, eu não me interesso por política, isso não cabe mais, especialmente nos moldes cristãos. Isso não cabe mais. Nós precisamos nos interessar, nós precisamos nos comprometer, nós precisamos investigar, nós precisamos reagir, para aí sim dar o nosso voto. Pensando em nós como cristãos, alguns que estão aqui e os que não estão também, vale essa reflexão. Eu assisti outro dia um documentário do Morgan Freeman, que chama A História de Deus, está no Netflix. Perfeito esse documentário, porque esse documentário vai falar sobre a divindade em todas as religiões ou em todas as grandes religiões. E aí eu fiz uma reflexão, Valquir, sobre os 4 principais troncos religiosos: o islamismo, o budismo, o judaísmo e o cristianismo. De todos esses 4, o islamismo tem Maomé como grande profeta, o grande oráculo. O judaísmo tem Moisés como grande oráculo. O hinduísmo tem todos os deuses ali da Índia. E o cristianismo tem Jesus Cristo. O maior profeta dos 4 é o Jesus Cristo. Mas o pior fã-clube é o cristão. O judaísmo, o islamismo e o hinduísmo construíram histórias religiosas muito mais importantes e sólidas do que nós cristãos. O hindu, ele come como hindu, ele vota como hindu, ele toma banho no Ganges como hindu, ele viaja como hindu, a religião perpassa a vida dele 24 horas por dia, seja ele pobre, rico ou miserável. O judeu, ele se relaciona como cristão, ele trabalha, ele negocia como judeu, ele trabalha, ele negocia, ele lida com o dinheiro como um judeu. A religião perpassa todas as instâncias da vida dele. O cristianismo talvez seja o único ramo religioso onde nós separamos vida laica de vida religiosa. Eu vou embora da missa ou do culto ou do sei lá o que no domingo e de segunda a sábado eu sou outra pessoa. A teologia não perpassa as minhas decisões, o meu casamento, a minha forma de relacionar com o dinheiro, a minha forma de negociar. Isso está errado. No momento em que nós formos mais cristãos, ou 24 horas por dia cristãos, nós teremos políticos fantásticos, maridos fantásticos, pessoas humanas fantásticas, professores fantásticos, porque Jesus é fantástico. Mas nós pegamos o que ele disse e não reproduzimos na íntegra, reproduzimos em pequenas ações diárias. E aí nós ficamos uma teologia manca, porque nós não vivemos, infelizmente, muitas vezes aquilo que nós pregamos. Estar na política acreditando em Cristo ou em outro dessa gama de possibilidades teológicas, que não é esse o tema aqui, mas enfim, estar na política como um representante cristão não é separar as pessoas, não é fazer separar quem é cristão de quem não é cristão, o que está na Bíblia do que não está na Bíblia. Isso não é fazer política na linha do cristianismo. Fazer política na linha do cristianismo é fazer o que Jesus fez lá em Belém, é incluir todos, da prostituta ao pobre, ao rico, ao judeu na sinagoga, à mulher, à criança, a Paulo, depois que Jesus morreu, que era um religioso, que era uma pessoa tosca, e ainda assim Jesus se manifesta para ele. Política à luz da palavra de Deus é uma política inclusiva e não uma política exclusiva. O cristianismo, ele abraça a todos, ele abraça a quem está e a quem não está, descrito como os salvos do evangelho. No momento em que eu me coloco como um político cristão, mas eu sou exclusivo, eu cometo um grave erro, porque eu não faço o que o nosso mestre maior disse, que é incluir as pessoas e amar a todos e trazê-las para junto de nós. Sabe, quando você coloca essa questão dessa inclusividade, de propormos essa inclusão, eu percebo o quanto que as pessoas têm sido assaltadas no quesito esperança. E aí eu vejo que essa deficiência na esperança, principalmente em relação à política, tem adoecido as pessoas em relação ao pensamento sobre os políticos de fato. Sim. E eu vejo o quanto que isso é precário, o quanto que isso é prejudicial para a sociedade como um todo. E ao analisar esse contexto que você nos traz aqui, eu percebo, André, que necessário se faz a gente ter um pouco mais de celeridade no quesito, retomarmos essa esperança junto a essas pessoas.
principalmente quando nós temos essa sensibilidade de permitirmos com que estes ensinamentos cristãos perpassem as nossas ansiedades, nossas vontades e nos façam assimilarmos cada vez mais com esse que de fato vivia essa inclusividade no tempo dele, em que ele propagou e propôs isso àqueles os quais ele conviviam lá em Jerusalém. E eu vejo o quanto necessário nós fazermos isso nos tempos de hoje. Quando você falava disso, eu fiquei imaginando Paulo. Paulo, ele chegou a um momento em que ele dizia: já não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então isso era a capacidade de resiliência de Paulo, de perseguidor a perseguido, por entender que a razão, a vocação dele era de fato propagar e dar continuidade àquilo que ele foi tomado. Então eu vejo que a escolha hoje está doente, a vontade de falarmos da política está adoecida. E o que nós podemos fazer? Eu entendo que nós não podemos ter a vergonha de falar de que somos de fato político, de que assumimos Sim. o nosso papel. E às vezes, quando falamos disso, quando tomamos a consciência que se faz necessário nós propagarmos uma ideia nova, um renovo em relação à política, é desafiador. Outro dia eu fui entregar uma prestação de contas desses 9 meses de mandato a uma pessoa. Ela olhou para mim e disse assim, e olha que eu a conheço há mais de 10 anos. Ela olhou para mim e falou assim: vocês são todos vagabundos, é tudo ladrão. Eu olhei nos olhos dele e disse assim: olha, meu amigo, você me conhece há muitos anos e eu estou na Câmara há 9 meses. Então meu CPF não é o mesmo número daqueles que foram presos há algum tempo atrás. Então, eu acredito que nós precisamos, sim, de repensar a política. Não quero te pedir seu voto, não quero fazer nenhum tipo de acordo com você, arranjo ou negociado com você em favor do seu voto. Eu quero que você apenas tome nota. Mas é difícil. E eu tenho a consciência que essa dificuldade, ela também está intrínseca nessa correria, nesse desbravar de um novo tempo. E eu não vou jamais, André, me debruçar em cima das críticas indevidas, dessas afrontas em relação a esse anseio do meu coração, porque de uma coisa eu tenho certeza: o que me move é maior do que eu. Então eu tenho certeza Sim. que quando eu sonho um sonho de Deus para estar ali dentro e de fato ressignificar alguns pontos os quais eu tenho desejo de fazer com que possa mudar, uma pessoa me dizia essa semana: você acredita mesmo que é possível mudar? Eu disse: quando eu mudo, algo muda no universo. Então, quando eu proponho algo de mudança acontece no universo. Então, eu não posso viver uma utopia, viver uma ideia a qual está sendo furtado a mim, está sendo tirado de mim de forma abrupta e deixar tudo bem. É isso mesmo, aconteceu, vamos deixar passar. Não. Nós precisamos de entender, como a gente diz, sabe, André, lá no nosso slogan de mandato, nosso rema de mandato é esse: o povo tem pressa. E nós só temos hoje. Temos hoje. Então, vou passar para você, quero aqui dar um grande abraço para meu amigo, o Davi Fernandes, lá em São José do Rio Preto, da Missão Metanoia, a todo o pessoal que está entrando aí, o pessoal, sou Carlinhos, a Ileteia. Olha aí, André, tudo gente boa que te ama, viu, minha irmã? Obrigado. Valquir, você falou do seu slogan, o povo tem pressa. Maravilhoso esse slogan. O povo tem pressa mesmo. O povo não aguenta mais padecer. Quando eu falava lá no início sobre política grega, e eu dizia a diferença entre o político e o idiota, nós vimos aí, diante desse quadro de pandemia, o Brasil foi o país mais atrapalhado do mundo para lidar com a pandemia. É um absurdo nós passarmos por um momento de pandemia, um caos na saúde, talvez a maior pandemia que já acometeu a humanidade no momento moderno, e o Brasil foi o único país que passou sem um ministro da saúde ou com um ministro da saúde interino. Se isso não for uma idiotia, eu desconheço o que seja. Eu não sou partidário, eu não visto camisa. A minha camisa é a camisa da inclusão, é a camisa de entender que a política está a serviço das pessoas e de todas as pessoas. Quando nós pensamos em política como bem da polis, nós precisávamos de um posicionamento diferenciado. Nós precisávamos de não tantas vidas serem ceifadas. O Brasil virou uma confusão tão grande que nesse momento as pessoas já desacreditam de pandemia, de doença. Ontem à noite, quando saí do consultório, eu passava na porta de alguns bares em Uberlândia e todos os bares cheios de pessoas sem máscaras. Nós vemos o povo reproduzindo aquilo que está lá em cima.
Eu já trabalhei em algumas multinacionais e eu sempre observei que os funcionários eram a cara do presidente da empresa. Nós somos a cara dos nossos políticos, ou os nossos políticos são a nossa cara. Quando você diz a política nesse país não presta, o tal do brasileiro não sabe fazer política, irmão, você está falando de você. Nós precisamos aprender a fazer uma política melhor. Nós precisamos aprender a cobrar dos nossos legisladores. Nós precisamos ressignificar. E é aquilo que você falou, o povo tem pressa. Você que vai votar no próximo pleito, você precisa antes entender qual que é o job description, ou qual que é a descrição profissional de um vereador. O que um vereador tem que fazer? Se você for contratar alguém na sua empresa, você não contrata sem saber primeiro o que ele tem que fazer, para ver se ele tem as competências para fazê-lo. Você não vai contratar um mecânico, um encanador, sem saber se ele tem as competências para sê-lo. Nós não podemos contratar um prefeito e um vereador sem antes saber o que um vereador e um prefeito faz. Vereador não é para pedir gás que acabou. Vereador não é para pedir uma tenda para uma festa. Vereador não é para pedir frango para galinhada. Eu atendo alguns vereadores no consultório e eles dizem assim, André, eu estou exausto porque toda a verba do gabinete e até o meu salário vai nessas caridades diárias e semanais que eu preciso fazer no gabinete. E nós também precisamos tomar vergonha na cara como seres da política e parar de fazer com que vocês ajam de forma errônea e de forma disfuncional. A mão, ela até pode fazer o papel do pé, mas ela nunca vai ser o pé, porque ela vai estar em disfunção. O político precisa estar no lugar onde ele deve estar, fazendo o que ele precisa fazer. E, decididamente, isso não é fazer permuta de tenda, de frango para a galinhada da igreja, de bujão de gás. Esse não é o papel do legislador. O legislador é o nosso primeiro contato com a política. Ele é quem está ali mais próximo do povo. E nós precisamos estar mais próximos desses vereadores. Mas antes eu preciso saber o que um vereador faz para que eu não o cobre coisas que não são de sua competência. Depois eu preciso saber o que um prefeito faz. Depois eu preciso parar de dizer que eu vou eleger o vereador porque ele é do meu bairro e ele vai trazer benefícios para o meu bairro. Não é isso, isso é idiotia. O vereador não tem que trazer benefícios para o seu bairro, ele tem que pensar na cidade como um todo. É o bem da polis. O vereador não tem que pensar especificamente na religião dele, é o bem da polis. Enquanto nós não abrirmos a nossa cabeça para entender que política tem a ver com o bem de todos, o bem comum de todos, nós nunca vamos chegar à política que nós desejamos. Por que no Brasil ocorre tanta corrupção dentro da política? Porque o nosso sistema facilita, aliás, o nosso sistema incentiva, aliás, o nosso sistema coage. Pobre do vereador que não se sujeita, ele não legisla. Se ele não fizer conluios, e eu já conversei com vários que estão aí dentro, que sofrem e que dizem, eu até tento, mas se eu não fizer conluios, eu não trabalho. E isso parte de nós. Os políticos saíram do meio do povo. E se eles saíram do meio do povo, eles são a cara do povo. É como as pessoas quando elas dizem assim, não sei o quê, porque o tal do brasileiro, como o tal do brasileiro? Você é americano, por acaso, quando você diz assim? Você é espanhol? Porque o povo de Uberlândia, você é povo de Uberlândia, o cabeção. Quando você fala assim, você precisa se incluir nisso. Nós temos a oportunidade de fazer uma cidade diferente, de fazer coisas diferentes. Eu gosto muito da administração, com todas as críticas desse atual prefeito. Eu acho que ele lida bem com o orçamento que ele tem, porque ele reforma a cidade aí em 4 anos, tirando os méritos daquilo que eu desconheço. Mas eu gosto muito da forma com que ele administra. E eu acho que, de certa forma, ele pensa, e não estou sendo paga, nem o conheço para dizer isso, mas eu acho que ele pensa na necessidade, em alguns momentos, do povo e daquela população local. E eu acho que a gente precisa começar a entender sobre isso. Não dá para se eleger ou para se colocar num pleito porque você acha que você vai ser um bom político. Você precisa já ter um plano de governo. Quando o seu vereador ou o seu candidato se apresentar para você, pergunte para ele o que você quer fazer, o que você pensa em atuar, qual é o seu rema, né? O povo tem pressa. E é interessante, quando você fala o povo tem pressa, que eu me lembro de Jesus com 5.000 na montanha, e no momento em que Pedro vem e pede para ele multiplicar os pães,
Na verdade, Pedro diz, né, Senhor, o povo está com fome, né? E é como se Pedro dissesse, Senhor, o povo tem pressa. O povo tem pressa. E eu me emociono quando eu falo disso. Porque é exatamente isso. Nós temos pressa de políticos honestos, nós temos pressa de ações públicas, nós temos pressa de tirar os travestis da João Naves de Ávila, nós temos pressa de oferecer coisas diferentes. Quando eu fazia faculdade, os travestis ficavam muito na João Naves e os universitários passavam e xingavam. E eu ficava incomodada com aquilo e eu disse, um dia eu vou fazer alguma coisa diferente. E um dia, num sábado à noite, eu peguei uma prancheta, criei uma pesquisa e eu falei, eu preciso falar do amor de Deus para essas pessoas. Mas se eu chegar lá falando para eles, Jesus te ama, vira homem, eles não vão me aceitar. Eu criei uma pesquisa como universitária e passei a madrugada no sábado, na João Naves de Ávila, fazendo pesquisa com eles. Quando eu saí de casa à noite, era 11 horas da noite, minha mãe disse, para onde você está indo? Eu falei, mãe, eu estou indo para João Naves, eu vou passar a noite lá na João Naves de Ávila. Ela encheu o olho d'água, falou, minha filha, mas não é para isso que eu te estudei, não. Eu falei, não, bem, não é para isso que eu estou indo. Valquíria, eu acho que foi a experiência mais rica da minha vida. Eu ouvi pessoas e eu ouvi histórias que me transformaram e que me fizeram a pessoa que eu sou hoje. Eu fazia pesquisa, eu perguntava quanto tempo você se prostitui, há quanto tempo você é transexual, e no final eu dizia assim, eu gostaria de te dar um abraço, você me permite? Todos disseram, fique à vontade. E quando eu os abraçava, eu dizia no ouvido deles, receba esse abraço em nome de Deus, que possa ser o próprio Deus te abraçando. Eu abracei mais de 100 pessoas numa noite, e todos, quando eu deixei o abraço, estavam chorando. E a grande maioria disse, você é a primeira pessoa que vem falar de Jesus para nós, e que não me manda virar homem, e que não me manda mudar de vida, e que não me manda parar de prostituir. Eu conversei com uma mulher, com um travesti, e ele me disse, moça, eu estou aqui me prostituindo porque eu cansei de pedir emprego na casa das pessoas como doméstica, mas ninguém me deu emprego. Você me daria emprego com esse corpo, com essa vestimenta? Você me empregaria na minha casa e me tiraria da prostituição? Eu conversei com uma mulher que se prostituía de 40 anos e ela dizia, eu estou me prostituindo porque minha filha tinha um sonho de fazer faculdade e ela não conseguiu entrar na federal, hoje ela estuda numa particular. Eu não consegui trabalho para pagar a faculdade dela porque eu tenho problema cardíaco e eu nunca passei nenhum exame admissional. Só falta um ano para minha filha se formar e só falta um ano para que eu possa sair da prostituição. São essas pessoas que precisam de nós. São essas pessoas que precisam ser atingidas pela política, independente de credo, independente de raça, independente de cor. Enquanto nós fizermos política para o nosso umbigo, nós vamos fazer imbecilidades, nós vamos fazer idiotices, mas nós não vamos estar buscando o bem da cidade ou o bem da polis. São ações idiotas e que acabam dilatando assim, essa promiscuidade racional no meio desse povo, sabe, Andréia? E eu vejo o quanto é necessário a gente começarmos, de fato, a pensarmos políticas públicas, a pensarmos ideias que, de fato, favoreçam essa classe. Essa classe que ninguém... eu falava com o Jack em uma voz que me ecoava o coração, eu dizia com o Jack, por que muitas vezes aqueles que estão nas ruas, aqueles que estão nas madrugadas, recebendo das mãos do Soditão e do Jack um prato de sopa, uma marmita, eles não são vistos, porque eles não têm título de eleitor, eles não somam. Por que as prostitutas, por que esses que ficam às margens, nas periferias das pesquisas eleitorais não têm voz, não têm vez? Porque muitos deles não têm título de eleitor. Eles não são somados e contados na hora da apuração da urna. Então eu vejo que estar na condição que hoje eu estou, eu vejo o quanto que a minha vida toda ela se coloca diante da vontade que meu coração sempre teve, que é de ser para as pessoas um homem segundo o coração de Deus. Então, quando eu às vezes converso com algumas pessoas sobre a minha chegada até a política, eu vejo, Andréia, que Deus me preparou para estar aqui. E eu me permiti com que Ele me preparasse para estar aqui. E eu vejo o quanto é necessário nós fazermos valer a pena cada minuto que nós estamos ali dentro, cada momento que nós estamos ali dentro. E quando a gente tomou a decisão, eu me lembro perfeitamente disso, foi aqui na varanda da minha casa, no dia 11 de novembro do ano passado, nós estávamos reunidos
reunidos aqui, nós tínhamos que trazer alguma proposta para aquela Câmara. E foi esse o rema que Deus colocou no nosso coração, né? O Pai Paulo nos colocou essa palavra e isso caiu no coração de todos. O povo tem pressa, nós só temos o hoje. E as pessoas precisam de entender, quando se toma a decisão, quando se dá essa iniciativa de pegar uma prancheta e ir para uma rua onde é vista apenas como uma rua de promiscuidade, ali você vê gente, você vê pessoa. Ou seja, a sua visão, ela é uma visão que perpassa apenas ali a questão do silicone, a questão da vestimenta, mas chega no coração do ser humano. Enquanto nós não pensarmos política assim, não vai adiantar. Então, assim, eu tive a graça de te conhecer há mais de 20 anos, eu te conheço há mais de 20 anos, e eu vejo que quantas pessoas têm dificuldade, eu falo isso, Andréia, quantas pessoas o Valquir tem dificuldade de me interpretar, de me enxergar e de entender, às vezes, o que eu penso. Quantas pessoas têm dificuldade de entender o que você pensa? Porque não querem mergulhar, querem ficar na razoabilidade da vida. E não podemos ser assim, não podemos permitir que seja assim. Nós precisamos de dar um passo, nós precisamos de irmos em águas mais profundas. E eu vejo que o tempo é propício, sabe, irmão? E vai ter sempre dificuldade, Valquir, de entender o que eu digo e se contrapor com o que eu digo e até ter uma inimizade virtual por mim, que eu desconheço algum inimigo real, mas com certeza devo ter grandes desadmiradores virtuais. Vão ter dificuldade de conviver com a minha fala aqueles que gostam dos guetos. Eu do gueto já saí há muito tempo. Eu não estou a serviço de X, Y, Z. Eu estou a serviço daquilo que eu acredito. E aquilo que eu acredito é que nós somos todos iguais e que nós precisamos todos da mesma coisa. Todas as pessoas querem ser tratadas como você quer ser tratado e elas gostam e querem ser respeitadas como você é respeitado e daí para frente. O grande problema, de novo, né, que esbarra na política, é que a gente faz política para gueto, né? A gente faz política para alguns, a gente não faz uma política para todos. No momento em que a gente fizer uma política para todos, aí sim essas pessoas vão começar a entender mais o que eu falo e o que você fala, talvez. Mas enquanto as pessoas tiverem essa visão unicista, protetiva, exclusiva, nós não vamos estar fazendo política, porque política é o bem de todos, não é o bem de alguns. Nós não somos melhores que ninguém, nós não somos únicos no reino dos céus, nós não somos melhores porque nós acreditamos em um Deus, como eu disse lá sobre o documentário do Morgan Freeman, existe aí N possibilidades, mas o mais importante é a gente ser coerente com aquilo que a gente é, ser, estar ou parecer. Tem gente que só parece. Quem só parece tem dificuldade com quem é de verdade. E, infelizmente, são pessoas assim que não conseguem admitir o bem do outro, o sucesso do outro. Porque o sucesso do outro incomoda, a visão do outro incomoda, a visão do outro em relação a esse povo, em relação a um projeto visionário em prol de um povo. Quando você dizia, né, o que são as inerências de um vereador. Muitas pessoas, às vezes, acham, né, que o vereador tem que ir todo mês ir lá pagar a conta de luz dela, a conta de água. Uhum. Lá no nosso gabinete, graças a Deus, nós somos bem assim, bem franciscanos, nós não temos nada mesmo, literalmente nada, né? Então nós não temos nem xerox, não temos nada, porque nós não Glória somos a Deus. um gabinete de assistencialismo, nós somos um gabinete de servir ao povo, por meio de projetos, por meio de fiscalização, e nós temos feito isso. Então, jamais no nosso gabinete, as pessoas, eu já até quero aproveitar aqui a audiência da nossa live e dizer que no nosso gabinete nunca vão encontrar mesa com cadeira para emprestar, tenda para emprestar, e nenhum tipo de adereço para emprestar. Então eu vejo, sabe, André, o quanto é necessário nós colocarmos para que as pessoas possam entender que quando um vereador legisla e fiscaliza, ele atende todo. Outro dia eu conversava com uma pessoa na feira e ela mesma apontou a necessidade de, às vezes, nós lembrarmos ao Poder Executivo que existe naquela rua um buraco onde, às vezes, o motoqueiro pode passar a noite, pode vir a cair naquele buraco, quebrar uma perna, vai para um hospital, toma o leito de quem de fato está precisando de um... Entendeu? Então, assim, é um caso que vai se sequenciando ao outro e chega a uma realidade.
E aí, às vezes, tem outra pessoa que fala assim, mas vereador tem que requerer que seja feita uma poda de árvore? Tem, porque às vezes o secretário não está tendo a visão que nós estamos tendo em loco. Então, nós temos que exigir que seja feita uma poda de árvore para que um caminhão não tenha que se desviar daquela árvore e colidir com outro veículo. Foi o que aconteceu com o meu carro essa semana com a minha esposa. Então, eu vejo que é necessário nós ampliarmos a visão e entender que são nos detalhes que, às vezes, se resolvem grandes coisas. Mas as pessoas precisam de entender isso. E eu vejo que é necessário nós reaproximarmos das pessoas. Nós temos tido, André, a grata satisfação de irmos até as feiras livres e conversarmos com as pessoas. Nós estamos lá com o banner dizendo, fale aqui com o vereador. As pessoas têm medo de se aproximar. Nós não somos uma espécie distinta das demais. Nós somos um povo como eles. Então nós queremos nos aproximar, não é pelo fato de querer ludibriá-los ou cativá-los para termos deles os votos. Não, jamais. Nós queremos que as pessoas estejam se aproximando, porque às vezes eles sabem de uma realidade a qual nós não sabemos, para que possamos, assim, exigir que seja cumprido de fato a legislação. Isso é muito sério. E, infelizmente, nós estamos vendo aí uma geração que estamos percebendo quanto essa geração está sofrendo por não se dedicar à política. Você disse no começo dessa live, nós todos somos políticos. Todos nós somos seres políticos. Nós vamos ter que votar, nós vamos ter que envolver com o processo e nós vamos ter que escolher. E aí eu te disse isso agora há pouco. As pessoas estão adoecidas lá nas suas vontades. Isso é muito sério, André. É muito sério. E elas estão adoecidas em suas vontades porque nós também, Valquir, nós somos uma microcélula, né? A filosofia diz que as coisas ocorrem no particular para ir para o universal. Então, repito, a filosofia diz que tudo ocorre no particular para depois ir para o universal. Se nós estamos adoecidos na nossa vontade, nós fazemos uma política e políticos adoecidos em sua vontade. Na verdade, o problema realmente, ele repousa sobre nós. Colocar o político como o arquétipo de tudo que é ruim que existe na sociedade é uma injustiça, porque o político ele sai do meio de nós e ele sai com as nossas perspectivas. O Jean-Jacques Rousseau, que é um filósofo inglês do século XVII, diz, se você quiser conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Na verdade, quando o político ascende ao poder, aquilo que ele aprendeu dentro de casa ascende junto com ele. Antes de você criticar um político, se pergunte, eu no lugar dele faria o quê e faria como? O que eu faria de diferente no lugar dele? Porque essa dimensão passa muito por nós. Ela passa muito pela nossa perspectiva de mundo, ela passa muito pela nossa perspectiva de vida. E aí, se colocando como indivíduo, qual é o lugar que você dá para o outro na sua vida? Qual é o olhar que você tem pelo outro na sua vida? De que forma você enxerga as pessoas ao seu redor? E o quanto você consegue também fazer diferença na vida delas? Se você é um ser político, que diferença você faz no mundo? Que diferença você faz com as pessoas que trabalham com você ou para você? Qual é o seu impacto na sua casa, no seu bairro, na sua cidade? Que diferença você faz? Eu tenho aí uma página no Instagram e pessoas do Brasil inteiro e até de fora do Brasil às vezes entram e me agradecem. Muito obrigado. Hoje mesmo uma pessoa escreveu lá da Paraíba. Muito obrigado, sua página é muito educativa, obrigado por você se dispor a ajudar as pessoas. Por que eu faço isso? Eu estou ali dedicando algo que para mim é valoroso, que é o meu tempo, mas é que eu tenho um amigo que diz assim, André, você nasceu tendo certeza que você tinha alguma coisa para dizer ao mundo. Eu sempre acho que eu tenho alguma coisa para dizer e eu não consigo ficar calada. Eu sempre acho que eu posso contribuir de alguma forma. A minha pergunta, né? O nosso amigo gostou muito o Ismar gostou muito quando eu falei do budismo, do islamismo e do cristianismo. Ismar, vamos fazer cristianismo diferente. Vamos... Pode falar. O Ismair é uma pessoa da nossa equipe lá, é uma pessoa boa. E ele gostou dessa história, e eu acho que a grande jogada é a gente mudar esse jogo, sabe, Valquíria? A gente precisa mudar isso. A gente precisa fazer com que os conceitos cristãos estejam emaranhados, perpassem toda a nossa vivência, que eles possam fazer diferença.
quando eu estava em Curitiba, eu fui freira em Curitiba, poucas pessoas acho que sabem disso. Eu fui freira durante 2 anos. E foi a experiência mais rica da minha vida. Todas essas experiências, elas foram fazendo tessituras em mim, e hoje eu sou uma colcha de retalho de todas essas experiências. E quando eu estava noviça, nós fomos à missa na catedral com as freiras, e eu passei e tinha um irmão de rua sentado na escada, e ele pedindo dinheiro. Eu enfiei a mão no hábito, nossa, quase que eu quebrei o trem da minha mãe, tudo aqui. Enfiei a mão no hábito, tinha R$10 no bolso do hábito, eu entreguei aqueles R$10 para ele e fui para a missa. Quando eu saí da igreja, ele me chamou de novo. Irmã, vem aqui, e com os R$10 na mão, sinalizando para mim. Eu cheguei perto dele e ele falou, toma seus R$10 de volta. Eu falei, querido, esses R$10 é seu, você pode fazer o que você quiser com ele. E, literalmente o que você quiser, eu te dei por gratuidade, ele é seu. Ele falou assim, moça, eu estou te devolvendo porque eu não preciso desse dinheiro. Comida a gente ganha na rua, os espíritas trazem sopa à noite, as freiras vêm aqui dar banho, cortar o nosso cabelo, a gente ganha remédio, tudo que eu preciso eu ganho na rua, não é à toa que eu estou na rua. Ele falou, a única coisa, quando eu estou na porta dessa catedral, nessa escadaria, gritando às pessoas e pedindo dinheiro, no fundo eu não quero dinheiro, eu quero ser enxergado. De centenas de pessoas que me deram dinheiro, você passou e me enxergou e me olhou nos olhos. O dinheiro é seu, o que você me deu, ninguém nunca mais vai me roubar. Eu acho que a gente precisa começar a fazer isso. Eu acho que a gente precisa começar a olhar as pessoas nos olhos e começar a entender a necessidade delas. Tem um ditado que diz, faça para as pessoas aquilo que você gostaria que te fosse feito. Eu não gosto desse ditado. Eu acho que o ditado deveria ser, faça para as pessoas aquilo que elas gostariam que lhe fosse feito. Talvez o travesti na João Naves, ele não está querendo ouvir você mandar ele virar homem. Talvez ele quer um marmitex, talvez ele quer um abraço, talvez ele quer uma terapia, talvez ele quer acolhimento. Então é fazer para o outro o que ele precisa, não o que eu preciso. Dar ao outro aquilo que o que eu gostaria que me fosse feito, isso é proselitismo, isso não é caridade. Caridade é dar ao outro aquilo que ele gostaria que lhe fosse feito. Olha, eu estou sem palavras, eu só quero resumir em uma única palavra essa live, André, gratidão. Gratidão. E já aproveito o ensejo em que você, quando eu te convidei, eu fui atrevido, e assim é o Deus que ele me ensina a atrever. E você foi mesmo? Eu sou. Mas eu me lembro de o cabelo todo estouraladinho, assim, lá em 99, dizendo que a gente tem que ter coragem de fazer valer a pena cada dia da nossa vida. Então, tá aqui, fruto também desse grande sonho do meu coração de ser relevante na vida das pessoas. Tem muito do seu conteúdo aqui dentro de mim, tenha certeza disso. Ô, Valquíria, eu tô ficando velha. Olha o homão que eu pari. Oi, o tamanho que você tá. Eu fico chocada quando as pessoas me falam, eu te ouvi pregando, você fez diferença da minha vida em 1990 e tantos. Eu falo, fala baixo, pelo amor de Deus. E eu quero dizer... Haja botox, viu, para disfarçar o tempo. E já aproveito o ensejo, que a nossa equipe está toda aqui assistindo, e você disse, você disse isso nessa live, eu quero voltar a acreditar na política a partir de você. Isso muito me honra, mas ao mesmo tempo muito me responsabiliza. E eu digo isso lá no gabinete, André, ninguém é bom sozinho. Ninguém é bom sozinho. E na nossa frase, e está guardado aqui no WhatsApp, aqui, que você disse que quer participar conosco nesse processo de ressignificação. Então, a nossa equipe, nós temos uma reunião lá, e se não for pedir muito, há possibilidade de um dia, sei lá, estar conosco para você trazer toda essa expressão para nós um dia? Querido, vai ser um prazer. O que você precisar de mim, você terá. Se eu puder contribuir de alguma forma com o seu mandato e com seus futuros mandatos, para mim é uma honra. Quem me conhece, Valquíria, sabe que eu sou de todos, mas eu me dou para pouquíssimos. Pouquíssimos. Eu sou uma mulher que... Para que eu vou chorar, Eu sou uma mulher que pouquíssimas pessoas frequentam a minha mesa e a minha cama e o meu coração. A minha mesa, a minha cama e o meu coração são lugares que eu reservo para pessoas muito especiais. Eu não vim aqui dar minha cara a tapa, eu tenho um nome a zelar
Eu tenho uma história, eu tenho uma carreira, eu jamais me colocaria junto de um político se eu não acreditasse nele. Quando eu faço palestras pelo Brasil e pelo mundo afora, em março eu estava no Uruguai, fazendo uma aula na Universidade Federal do Uruguai, e eu dizia, eu deixei um emprego, eu fui diretora da Faculdade Pitágoras, e eu deixei um emprego onde eu ganhava 25 mil líquido na carteira. Eu deixei para me dedicar àquilo que eu acreditava. E hoje nem palestras eu não faço em empresas que eu não acredito. Eu já fui convidado por grandes empresas no Brasil para fazer palestras com cachês altíssimos e eu recusei, porque eu abri mão de dinheiro para estar do lado de gente que eu acredito e confio. Se eu estou aqui com você hoje, eu estou por confiar no seu trabalho. E é aquilo que eu disse, que eu precisava e preciso recuperar a esperança na política. E eu espero muito em Deus não me decepcionar. Eu espero muito em Deus depositar as minhas fichas aí em você, em outras pessoas jovens que estão chegando, e vocês podem contar comigo naquilo que, na minha humilde ignorância, eu puder contribuir. Como eu disse, humilde ignorância não é por falsa modéstia, né? O Sócrates diz que só sei que nada sei. E é fato, quanto mais eu sei, mais eu percebo que eu sei pouco. Então, se eu puder, de alguma forma, com o meu micro-universo, contribuir para o seu mandato, para mim vai ser uma grande honra. Andréia, eu tenho 45 segundos e eu te agradeço, gratidão, e assim, manda um abraço para a tia Maria Helena, que eu tenho um amor por ela muito grande, e sinta-se à vontade de ser despedido pessoal, e eu vou ajudar com você então, beleza? Belezinha, tamo junto, querido. Gente, muito obrigada pelo amor, pelo carinho de vocês. Veja aí Rosil, Meleteia, seu Carlinhos, gente de tanto tempo na caminhada, né, que a gente se encontra e continua tendo amor e respeito um pelo outro. O seu amigo lá do gabinete, Ismair. Obrigado, Ismair, pela preocupação aí, pelo carinho, pelo respeito. Obrigado, Valquir, pelo convite. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, foi uma honra. Obrigado, gente. Um beijo, André, no coração. Um abraço. Beijo, querido. Deus te abençoe. Gratidão. Parece que a minha mãe é rançosa, viu? Ela vai cobrar. Eu vou. Um abraço, gente. Obrigado. Fique com Deus. Tchau, tchau.